de maior popularidade era Chico e Silvio. Eu digo, bom, Chico Alves tem muita voz e não tem interpretação. Silvio Calda, pouca voz e muita interpretação. Eu digo, eu vou entrar com voz e interpretação. E foi assim. Bem-vindos. Bem interessante, né? Meio polêmico, né? Isso aí que ele disse. Isso daí foi em disco, uma entrevista dele em disco. Há quem diga que ele falou isso daí, mas não foi isso que ele quis dizer, ele depois se arrependeu. Mas como assim se arrependeu? Isso daí foi gravado em disco, né? E Orlando Silva, ele era um tipo de pessoa que falava o que pensava, né? E eu fiquei pensando nisso daí, assim, falei, poxa, velho, ele podia ter dito, o Francisco Alves, ele tinha muita voz e pouca interpretação. Agora falar que não tinha nenhuma interpretação, tá, vamos dizer que ele tenha se arrependido de dizer isso, mas mesmo que ele tenha se arrependido, ele quis dizer que a interpretação não era o forte do Francisco Alves. Porque ele nem ia dizer isso do nada, não tinha interpretação, se ele não pensasse nem um pouco sobre isso. Então, muito antes de saber dessa entrevista, que eu nem sabia que o Orlando Silva tinha dito isso, eu já tinha percebido alguma coisa assim, que quando eu comparava alguma gravação que o Francisco Alves e o Altemar Dutra, por exemplo, fizeram, eu sentia mais a música ouvindo o Altemar Dutra. Na questão da interpretação, eu sentia mais. O Altemar Dutra trazia mais. Assim, eu sentia mais a interpretação pelo Altemar Dutra. E o Francisco Alves, eu sentia mais técnica. Então, assim, eu não concordo com o Orlando Silva dizer que o Francisco Alves não tinha interpretação. Eu acho que foi um exagero muito grande de falar isso. Inclusive, vamos ouvir uma gravação do Francisco Alves aqui, que eu acredito que tem muita interpretação, assim, de arrepiar. Oh, meu Deus, quanta dor, longe choro, sem saber como vai, meu amor. Não, vamos voltar esse pedaço aqui, só pra... Até a pegada de voz dele nessa música tem um peso na interpretação. Ó, esse vibrato. Parece que sente... Parece que sente, parece que é verdade isso que ele tá sentindo nessa música. Cara, muita interpretação. O Francisco Alves queria, acho que era por música, né? Que tem sempre aquela música que a gente gosta mais do repertório, tem aquelas do nosso repertório que a gente não gosta tanto. E eu concordo que o Francisco Alves, ele se importava mais com a técnica, ele se importava mais com a voz dele. Essa gravação e outras, né? Porque se o Francisco Alves for procurar, são tantas gravações que demonstram muita interpretação. Essa música aqui dificilmente eu vou ouvir outra pessoa cantando com tanta... Assim, quando eu ouço isso daí, é uma das gravações dele que é de arrepiar quando eu ouço. Então, o que vocês pensam? O Francisco Alves não tinha interpretação? Ou ele tinha pouca interpretação? Ou o Orlando Silva exagerou? Ou o Orlando Silva falou sem querer? Eu não acho que ele falou sem querer. Eu acho que ele pode ter talvez errado a palavra em dizer que ele não tinha interpretação. Não tinha, quer dizer que não tem nada. E o Silvio Caldas, e ainda falou do Silvio Caldas, falou que o Silvio Caldas tinha pouca voz, Silvio Caldas pouca voz e muita interpretação. É uma fala, uma entrevista interessante de comentar, né? Por isso que eu quis comentar isso daqui. Mas o Orlando Silva, uma verdade por trás disso aí tinha. Ele não disse tudo isso sem querer. Ainda mais sabendo que... Ainda mais a entrevista foi gravada em disco. Ele ia falar isso daí. Se você tivesse bêbado ou tivesse... Se ele tivesse bêbado, ele não tinha ido entrevistar. Eles não tinham chamado para ir pro estúdio para ele bêbado falar. Mas é aquilo que eu falei, gente. Tem cantores que não tem tanta voz, mas tem mais interpretação. E tem aqueles que tem muita voz. Logo o Francisco Alves tinha muita voz, muita técnica. Usar muita técnica e muita interpretação é realmente muito difícil. Ainda mais ele que gravava muito disco, gravava muita música.
talvez não tinha tanto tempo para ensaiar, para se dedicar àquela música e tal. Eu acho que ele dava mais emoção, ele se entregava mais nas músicas que eram feitas por ele. A Voz do Violão, por exemplo, é uma dessas músicas. A Mulher que Ficou na Taça. Músicas também que ele fez, que era dele, com parceria. Ou até músicas que ele comprou, que teve músicas que não eram dele, né? Estão no nome dele, mas que ele comprou algumas, né? O próprio Noel Rosa vendia músicas pro Francisco Alves. Então é isso, gente. Eu tenho outras entrevistas também para comentar e fazer mais vídeo aqui que eu acho que é interessante a gente comentar sobre isso. Então até o próximo vídeo.